Olá, meus amores, vamos para a nossa primeira aulinha dessa semana, tá? Com as correções das atividades da semana passada, então vai ser suas experiências, a hora da oficina e as lições de casa 8 e 9. E são das páginas 60, da 70 a 73 e da 117 a 123, tá? Meus amores, se caso o vídeo ficar muito comprido, vocês já sabem como que faz, né? Pausa, dá um descanso e depois volta para corrigir. Algumas coisinhas dessa aula, tá? Elas irão cair na prova, então qualquer coisa vocês já anotem a dúvida de vocês, para vocês já me perguntarem para chegar na hora da prova já tá sabendo tudo bonitinho, tá bom? Nossa prova lá do dia 30, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula dessa semana, depois na sexta-feira tem uma outra aula, que é a continuação da apostila, mas daí não vai cair na prova, mas é continuação da apostila, tá bom? Então, façam aí bonitinho junto com a Pro. Então, pessoal, a gente vai começar lá da página 60, tá? Que é uma atividade da unidade 11 que nós iniciamos, e vocês tinham que registrar as medidas do campo de futebol de botão, tá? Então, tinha a medida do campo de futebol de campo, normal, real, e vocês tinham que passar para as medidas menores. Eu pedi para vocês fazerem em centímetros, se eu não me engano, tá? Então, eu coloquei aqui na correção também em metros, só para vocês analisarem como que ficaria, tá bom? Então, as medidas em metro ou centímetro. Então, o comprimento do campo era 120 metros no real, ficou 1 metro e 20 centímetros no desenho ou apenas 120 centímetros, tá? Depois a largura do campo era 90 metros no real, então ficou 0,90 metros no desenho ou apenas 90 centímetros, tá? Porque a gente sabe que a gente pode fazer essa conversão de unidades, tanto em metro como em centímetros, é a mesma medida, só que essa aqui está em metros e essa eu passei para centímetros, tá? Bom, depois, ó, a largura entre as partes da trave. Olha como que fica em metros, pessoal. Olha que número, assim, estranho, né? Se for ver. É um número que a gente não vê muito no dia a dia. Como que eu vou chegar e vou falar assim para vocês? Ó, a medida do desenho é de 0,00732 metros. É muito mais fácil falar que são 7 centímetros e 32, tá bom? E depois a altura da trave, ó, a mesma ideia, tá? Ou em metros ou em centímetros aqui, muito mais simples, de 2,44 centímetros, tá? Então, se vocês só colocarem centímetros, coloca aí na frente também em metros para ficar bem completinho, bonitinho, tá bom? Agora, da página 60, a gente vai pular lá para a página 70, de uma atividade sobre as estações lá de medidas, né? E a gente vai falar sobre a temperatura, aquele que vocês tinham que calcular a variação de temperatura, utilizando aquela reta que eu expliquei na aula. Então, vamos ver se vocês acertaram, tá bom? Então, de Lages, a variação de temperatura ficou 10 graus Celsius. Do Bom Jardim ficou também 10 graus Celsius, tá? Então, né, ó, tinha que contar lá na reta facinho. Chapecó, 15 graus Celsius. São Joaquim, 9 graus Celsius. Rio Sul, 12 graus Celsius. Estava fácil, né? Do 0 até 12 é 12. Campos Novos, 10 graus Celsius. E Urupema, 8 graus Celsius, que foi aquele que eu dei até o exemplo para vocês, tá? Então, meus amores, confiram aí o de vocês certinho. Qualquer dúvida, já anota aí, faz uma anotação para vocês estarem me perguntando, tá? Agora, na página 71, era a continuação dessa mesma ideia. Eu pedia para vocês estarem comparando as temperaturas mínimas dessas cidades e justificar o que representa o algarismo em vermelho. Então, o algarismo em vermelho, que é o menos 4 aqui, ó. O número menos 4, ele significa que a temperatura está mais baixa do que zero, né? Que a gente comentou lá na aula online. Então, menos graus Celsius é a menos que zero. Em matemática, ele representa um número negativo. Foi o que a Pro falou lá para vocês também. Na matemática, quando a gente quer representar um número menor que zero, a gente coloca o sinal
de menos na frente desse número, a gente fala que ele é um número negativo, tá certo? Depois, pedia para vocês explicarem o valor encontrado na variação de temperatura das cidades acima. Então, vocês tinham que calcular. Como? Também utilizando a reta numérica que eu pedi para vocês fazerem lá na página 70, tá? Então, do Bom Jardim, a variação de temperatura ficou de 10 graus Celsius, tá? Então, de menos 4 até 6 ficou 10 graus Celsius. E a variação de temperatura da cidade do Rio do Sul ficou de 12 graus Celsius. Também facinho, né? De 0 a 12 dá 12 graus Celsius, tá bom? Agora, na página 72, falava lá, né, do sistema de medir, que a unidade padrão utilizada para medir o comprimento é um metro. Tinha uma medida aqui e ele pedia para vocês estarem escrevendo o que significa cada número, tá? Então, o número 1 aqui é referente a 1 metro e o 40 é 40 centímetros. Então, essa vírgula aqui, ela está separando 1 metro do centímetro, tá bom? Opa! E depois, pessoal, embaixo, a professora falava assim: encontrei no registro dos alunos 3 formas de escrita, 1,4, 1,40, 1,400 metros. Elas são equivalentes? Como você justifica essas escritas? Caso necessário, utilize a tabela a seguir. Então, pessoal, olha só. Essas escritas, elas são equivalentes sim, pois 4 decímetros é igual a 40 centímetros, que é igual a 400 milímetros, o que equivale à mesma medida, tá? Então, o número 1 na frente aqui, né, do lado esquerdo da vírgula, é o mesmo valor. O que vocês tinham que estar pensando era no valor depois da vírgula que muda. Então, 4, 40, 400. Se a gente for pensar em numeral, em quantidade, né? Em quantidade, isso daí representa a mesma coisa. Mas em unidade de medida de metro... eu falei besteira, acho que eu falei besteira. Vamos lá, então, 4, 40 e 400 são medidas diferentes, elas representam quantidades diferentes, certo? Agora, 4, 40 e 400 na unidade de medir metro, elas representam a mesma coisa, tá? Esse 4 aqui, o primeiro 4, ele representa decímetros, o segundo, centímetros, e o terceiro, milímetros, que é a mesma coisa na matemática, tá? Aí tinha o quadro lá na página 73 para vocês só estarem preenchendo com esses valores para ajudar vocês a observarem isso daí melhor, tá? Então, ó, no metro ficou o número 1 nos 3, no decímetro 4, no centímetro 40 e no milímetro 400, tá? Então, só confere aí, vê se vocês fizeram certinho. E ainda na página 73, tinha para vocês estarem verificando um outro caso, né? Que era o 3,2, o 30,2 e o 300,2. E ele pedia para justificar, para escrever, né? Porque dizemos que o algarismo 3 é o mais significativo dessas medidas. O que é mais significativo? Vamos dizer assim, que é o mais importante, tá? Que é ele que está comandando ali. Então, o que a gente poderia ter escrito? Ó, em cada número escrito, o 3 é o algarismo de maior valor, portanto, está, neste caso, na maior ordem em cada exemplo dado, sendo, por isso, o mais significativo. Meus amores, não precisaria vocês terem escrito exatamente isso que a Pro colocou, tá? Se o de vocês, assim, ficou muito diferente, aí apaga e escreve o que a Pro colocou. Mas se ficou parecido, ou se ficou faltando acrescentar alguma coisa, acrescenta, tá? Não precisa apagar tudo, não. Bom, só lê aí o de vocês, ver se tem o mesmo significado, ou qualquer dúvida, não sabe se está representando a mesma coisa, tira uma foto, manda para mim, tá? Eu vejo para vocês certinho. Agora, lição de casa número 8, então vocês precisam ir lá na página 117 agora, para poder fazer a correção, tá? Então, número 1, pedia para assinalar a alternativa correta nas questões abaixo. Então, a primeira bolinha falava assim: Antônio, aluno do professor Carlão, ganhou um jogo de peças de madeira de encaixe em formato poligonal. Ele precisa seguir as ordens das cartas para selecionar as peças.
observe as peças de seu jogo. Então, né, são 5 pecinhas aqui que vocês já conhecem, estão acostumados a ver. Aí a primeira bolinha falava assim: o que essas figuras têm em comum? Então, o tamanho delas tem alguma coisa em comum entre o tamanho delas? São iguais? Não, né, gente? Não tem nada em comum aqui no tamanho dessas figuras. Uma é maior, outra é menor, outra é mais achatadinha. Enfim, não era para ter assinalado o tamanho, tá? A forma de quadrado, todas elas têm o formato de quadrado? Não, né? Só uma que tem o quadrado aqui. As outras não têm formato de quadrado, não. Agora, a terceira opção, são formadas por linhas poligonais fechadas? Sim, aí sim vocês tinham que ter pintado essa opção, né? Porque todas são fechadinhas, ó, não tem nenhuma aberta, né? Quando a gente vai pintar, o colorido fica dentro, né? Não vai nada para fora, vamos pensar assim, tá certo? Depois, o número de lados. Opa, parece que todas elas têm 4 lados, então pode assinalar essa opção também. As 5 figuras têm 4 lados, tá? E depois lá, ó, como são classificadas quanto ao número de lados? Vocês já sabem, são chamadas de quadriláteros. Então, todas essas figuras são quadriláteros, só que cada uma tem um nome específico certinho, que isso vai cair na prova, tá? Então, vocês precisam saber o nome aí de cada uma dessas figuras para fazer na prova, tá, gente? Agora, no número 2 falava assim: Antônio começou a jogar, leia as informações da carta que ele tirou. Então, ele precisava selecionar as peças com todos os lados de mesma medida. Quais figuras satisfazem essa condição? Então, meus amores, aqui a gente tem o losango, a gente tem o paralelogramo, a gente tem o retângulo, o quadrado e o trapézio, tá? Os únicos que têm os 4 lados com a mesma medida é o quadrado e é o losango, tá? O losango também aqui a gente pode ver que ele tem os 4 lados com a mesma medida, tá? Então, o trapézio não, claro que não, né? Dá para ver aqui nitidamente. O paralelogramo também não. E o retângulo também não, tá? Então, confere o de vocês aí bonitinho. Agora, na página 118, era assim: selecionar as peças com 2 pares de lados paralelos. Isso a Pro explicou para vocês lá na aula online, tá? Opa, mudei a ordem. Então, desenhe as peças que ele poderá pegar. Então, é o quadrado, o paralelogramo, o retângulo e o losango, tá? Tem lados, 2 pares de lados paralelos. Então, o quadrado, ó, o de cima com o de baixo, esse lado com esse lado, esse com esse com esse com esse, mesma coisa do quadrado. Do losango é aqui em cima e aqui embaixo, aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então, todos eles têm 2 pares de lados paralelos. Aí, na bolinha, né, perguntava o nome dado aos polígonos que atendem a essa característica. Então, os polígonos que possuem 2 pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos, tá? Aí pode ser que alguém pense assim: nossa, mas essa figura aqui ela chama paralelogramo e todas as outras chamam paralelogramo também? Sim, tá? Todas essas figuras elas também podem ser chamadas de paralelogramos, mas por causa dessa condição, que elas possuem 2 pares de lados paralelos, tá? Claro que essa figura a gente sabe que chama quadrado, essa é retângulo, essa é losango, mas também elas são chamadas de paralelogramos por causa dessa condição, tá bom? Agora, na página 119, falava assim: selecionar as peças com apenas um par de lados paralelos. Então, a única figura, pessoal, que só tem um par de lados paralelos é o trapézio, tá? Então, eu aqui pedia para vocês estarem escrevendo o nome das peças e eu fiz o desenho, tá? Para vocês saberem que esse aqui é o trapézio. Então, vocês podem fazer aí também bonitinho, com régua, para ficar bem retinho, pode pintar. Tá? Belezinha, tá? Então, o único aqui é o trapézio mesmo. Depois da segunda bolinha, pedia para desenhar um triângulo e identificar as suas propriedades. Então, fiz aqui o triângulo, né? Que vocês tinham que fazer aí o triângulo.
Meu Deus, o que eu fiz? Tá. E depois, identificar as propriedades. Então, ó, um triângulo é um polígono que possui 3 lados, tá? Isso aqui que é a propriedade, é explicar como que é a figura. Então, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, tá? Então, se vocês anotaram aí, ficou faltando alguma informação, anotem agora para ficar bem completinho de vocês, tá bom? Agora, na página 120, a lição de casa 9, falava assim: o professor Rodrigo de Labor, percebendo a animação e o empenho dos alunos do 5º ano, resolveu lançar um desafio para eles. Vou representar o formato do meu laboratório com a figura poligonal abaixo. Gostaria que vocês calculassem quantos quadradinhos, que é a unidade U, são necessários para cobrir totalmente esta área, tá? Então, meus amores, tinha 2 possibilidades de vocês estarem calculando a área desse laboratório aí, tá? Aí é pessoal de cada um de vocês. Por isso, eu só vou colocar a área total, que é de 36 unidades. Então, percebam aqui, ó, tem até os quadradinhos para facilitar de vocês. Isso aqui não é nenhum quadrado e nenhum retângulo, né? Não é só multiplicar os lados. Vocês tinham que fazer de forma separada e depois somar os valores. Então, uma maneira seria vocês juntarem aqui, ó, tá? Descer aqui, aqui forma uma figura e aqui forma outra figura. Calcular a área de cada uma delas separadamente, né? Olhando aqui em cima as medidas e depois soma. Outra maneira, em vez de cortar aqui, vocês poderiam ter passado uma linha aqui e ter calculado aqui em cima e aqui embaixo, tá? Daí também calcula separado, depois soma. O importante aí mesmo era ter dado o total de área 36 unidades, tá? Meus amores, caso ficou alguma dúvida nessa atividade, não tem certeza se está certo ou não, tira uma foto, manda para mim para eu ver como que vocês realizaram o cálculo, tá? Aí eu vejo para vocês certinho como que ficou, tá bom? Agora, na página 121, número 2, era um pouquinho parecido, também tinha que calcular a área, tá? Então, falava assim: o terreno de um canteiro de horta, cultivado pelos alunos do 5º ano, tem o formato de um retângulo e está apresentado abaixo. Observe que um U equivale a 2T, tá? Então, quadradinho é U, o triângulozinho é T. Então, tinha as medidas aqui, 12 unidades, 4 unidades. Pedia para traçar uma das diagonais desse retângulo para dividi-lo ao meio e fazer o que se pede. Então, o meu já está dividido aqui, tá? Se você não dividiu, divide aí agora. Eu vi que teve gente que mandou foto, estava bonitinho. Bom? Aí, gente, na letra A falava assim: qual é a área do retângulo? Então, muito fácil, né? É só fazer 12 vezes 4, que dá 48. Mas 48 se for quadradinhos. Mas e se for em triângulozinhos? Percebam que o triângulo ele é metade do quadrado. Então, se eu preciso de 48 quadradinhos, de triângulos, eu vou precisar de 96. Eu vou precisar do dobro de quantidades, tá? Para cobrir toda essa área aqui, ó, com esse quadradinho, com esse triângulozinho, vou precisar de 96, que é o dobro de quantidade do quadrado, tá bom? Então, coloquem aí, confiram a respostinha de vocês. Aí na letra B fala assim: na metade do terreno retangular, então agora a gente vai pensar na metade dele, obtida pelo corte na diagonal do retângulo, os alunos cultivarão cenouras. Qual é a área do terreno destinada ao cultivo de cenouras? Então, também a gente vai ter que calcular a área agora, mas só da metade. Dá para pensar de cabeça, gente. Então, primeiro, ó, em unidades U. Então, em unidades U, será 24 unidades. Por que 24? Como que a gente descobre isso? É a metade do total. O total que a gente tinha calculado aqui na letra A não foi 48? A metade de 48, que é 48 dividido por 2, dá o 24, tá? E depois aqui, ó, em unidades T, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou na letra A. Se eu preciso de 24 quadradinhos, eu vou precisar do dobro de triângulos.
Então, 24 vezes 2 dá 48, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, mas qualquer coisa, podem me chamar, perguntar que eu tento explicar de uma outra maneira aí para vocês, tá bom? Agora, na página 122, o número 3 falava assim: observe o mapa feito por Arthur das ruas próximas de sua casa. Então, tinha um mapinha aí, né, com o nome das ruas de cada um. Aí falava assim: agora, considerando o mapa dado, faça o que se pede. Primeiro, escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua Rio de Janeiro. Então, pessoal, paralelas, que é para eu explicar na aula online, é uma do lado da outra, tá? Perpendiculares é quando se cruza e forma um ângulo de 90 graus. Eu fico aqui mexendo meus braços, vocês nem estão vendo meus braços. Doida. Então, vamos lá. Escreva o nome de duas retas paralelas à Rua Rio de Janeiro. Então, vem aqui, ó, Rio de Janeiro tá aqui, tá vendo? Paralelas, a uma que vai estar em cima e a outra que vai estar embaixo. Então, Rua Rio Grande do Sul e a Rua São Paulo, tá? A ordem aqui não altera, tá bom, meus queridos? Tanto faz a ordem aqui, mas tem que ser essas duas ruas que são paralelas à Rua Rio de Janeiro. Depois, escreva o nome de uma rua perpendicular à Rua Goiás. Então, a Rua Goiás perpendicular poderia ter sido a Rua Rio Grande do Sul, tá? Aqui em cima, ó, Rio Grande do Sul. Ou poderia ser a Rua Rio de Janeiro, tá bom? Isso daí mesmo, tá certo? Poderia ser essas duas ruas aqui. Depois, escreva o nome de duas ruas paralelas à Rua Paraná. Então, a Rua Paraná, ela está aqui e a gente precisava de duas ruas paralelas, tá? Então, olha só, poderia ser a Rua Ceará com a Rua Goiás, tá? Rua Goiás, Rua Ceará aqui também. Ou poderia ser a Rua Amazonas e a Rua Bahia aqui em cima, tá certo, gente? Percebam que ela pega todo isso aqui, ó, toda essa parte, né? A Rua Paraná é tudo isso aqui. Então, poderia ser essas 4 aqui, tá bom? Era para vocês terem escrito duas. Eu falei todas, tá? Não precisa colocar as 4. Só colocar duas aí mesmo já vai estar certo de vocês. Tá acabando, gente, calma. Agora, gente, na página 91. Tem página 91, não, esquece. A página 123, o número 4, fala assim: observe as figuras abaixo, identifique-as de acordo com o número de lados paralelos que elas têm, tá? Então, gente, o que acontece? Ó, a Pro já tinha explicado para vocês. Essas figuras, elas são chamadas de paralelogramos, tá? São polígonos com 2 pares de lados paralelos. Quem são? É o quadrado, é o paralelogramo e o losango. Quem que tá faltando aí? É o trapézio. O trapézio é um polígono formado por um par de lados paralelos, que é o segundo polígono, tá? Até coloquei aqui para vocês saberem. Então, identificando com a cor de número de lados paralelos, é isso. Tem o paralelogramo, que tem 2 pares de lados paralelos, e o trapézio, que é formado por um par de lados paralelos, tá? Se vocês não colocaram essas informações aí na atividade de vocês, coloquem agora, tá? E a outra coisa que eu quero que vocês coloquem, que eu acho que a maioria já até fez isso, é colocar o nome de cada uma das figuras aí embaixo dela, para vocês já estudarem para a prova. Então, tem o quadrado, tem o trapézio, o paralelogramo e o losango, tá bom? Oba, acabou, ufa, nem cansou, nem foi muito longa. Gente, em caso de dúvidas, vocês me procurem, tá? Quando vocês começarem a estudar para a prova aí também, qualquer coisa me mandem mensagem para quando chegar na prova não tiver nenhuma dúvida, tá todo mundo sabendo já bonitinho. Dessas atividades que vocês corrigiram também, qualquer dúvida, tira uma foto da atividade que você não sabe se está certo, se está errado, manda para mim que eu vejo para vocês, tá bom? Um beijo, boa semana e até a nossa aula de sexta-feira, tá? Tchauzinho!